Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalf aqui, sim, hoje eu vou falar de Obi-Wan Kenobi. Sim, essa série que estreou agora no Disney Plus, em Disney+, em Disney alguma coisa, e já está criando polêmicas. Mas será que a série é boa? Será que a série não é boa? Será que ela diz que é boa e não é tão boa assim? Eu vou falar dela já, logo após a nossa vinheta, e olha, eu tenho muita coisa para falar sobre esse episódio, então talvez ele fique assim um pouquinho maior do que é o de costume. Afinal, são 2 episódios que eu vou fazer aqui o review. Então, mesmo assim, solta essa vinheta pra gente falar mais sobre isso, tá bom? Solta a vinheta! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalf aqui, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Assistir. E hoje mais uma vez para falar de Obi-Wan Kenobi. Sim, essa série que tem causado aí um pouco de polêmicas, né? Fãs raízes, eu sou um fã raiz e acho que tem muita lacração neste episódio. Outros dizem, não tem lacração, não tem lacração. Então será que tem? Será que não tem? Né? Mas antes de eu se aprofundar sobre esse negócio, já vou dando o seu like. Vá lá, dê aí o seu joinha, seu gostei, apoie aí a iniciativa desse canal que já tem aí, ó, o que? Um ano? Um ano, nós já estamos aí há quase um ano, já fizemos um ano. Então apoie aí, a gente fala aqui de série, de filme, eu falo mais de cultura pop, de cultura nerd, mas a dona Alessandriel, quando participa, a gente comenta sobre filme. E a gente já deu aí dica de tudo que é filme, tá bom? Inclusive um filme que vai estrear esse mês aqui no Brasil. Então já vá dando aí o seu like, mande para aquele seu amigo para acompanhar aí as notificações do nosso canal, tá bom? Sem mais delongas, vamos falar de Obi-Wan Kenobi. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esta série, né? Primeiramente, eu queria dizer que eu adorei o episódio, assim. Eu adorei muito. Particularmente, ele supriu as minhas expectativas dentro do que eu queria ver dentro de Obi-Wan. Mas ele não é tão... Ele está muito distante daquele Obi-Wan que eu conheço, o Obi-Wan clássico, né? Será? A série, ela começa ali mostrando um resumo, né? Do que foi o episódio 1, 2 e 3, né? Afinal, a série, ela se passa 10 anos após a ascensão do Império ao poder, né? São 10 anos de ascensão do Império. E é interessante contar, né? Situar um pouco para quem ainda não conhece ou para quem esqueceu o que se passou, né? Os acontecimentos que levaram a chegada ali do Obi-Wan até aquele presente momento. De verdade, eu adorei essa cena introdutória, assim, gostei demais, porque mostra muito ali do que é o Obi-Wan. Acho que faltou um pouquinho mais ali de ter colocado algumas cenas também da animação Clone Wars. É canon, a gente sabe, porque é mostrado alguns elementos dessas animações nas séries, nos filmes, né? Mas eu não sei por que a Disney / Lucasfilmes renega tanto assim as animações a ponto de não colocar elas ali também nesse resumo, assim. Eu de verdade acho que essa talvez seja a minha... Entra um pelo de gato no meu olho. A minha única crítica em relação a esse começo. Logo em seguida a gente vê uma cena dos Younglings, né? E de verdade pra mim essa é a cena... Putz, esse pelo de gato tá coçando pra caramba. E logo em seguida a gente vê uma cena ali dos Younglings fazendo treinamento lá, o kata da força, né? E aí iniciando a Ordem 66, e essa de verdade pra mim é uma das cenas mais
foda, velho, porque já é muito foda no filme, né? O Anakin chegar ao Templo Jedi e aquele molequinho lá com as bochechinhas do fofão dizer: Mestre Skywalker, estamos sendo atacados, né? E o Anakin ligar o sabre ali de forma implícita, você já sabe o que vai acontecer. E pra quem é pai assim como eu, velho, aquilo ali é de cortar o coração. E aí a gente mostra ali, né, os Younglings fugindo, uma das Jedis defendendo os molequinhos, pedindo pra eles correr, e eles fogem. Em especial, cara, uma dessas crianças, ela ganha um destaque. E ela não só ganha um destaque assim aleatório. Por exemplo, no início, logo no começo, nas primeiras cenas, na hora que eles estão fazendo o kata jedaico, né, ela está no meio do enquadramento. Pode ser vista, inclusive, nessa cena aqui, ó, ela entre as duas colunas. Isso significa que ela, né, para quem trabalha aí com arte visual, entende muito bem que o plano está fechado nela. É uma forma de fechar o plano naquela personagem. E ela ganha destaque dentro dessa cena, né? E ela foge, né? E aí vem aquela cena das lembranças, né? E mostra lá o Obi-Wan acordando. E como são 10 anos, esse Obi-Wan ele tá um pouco abatido. Você vê que ele tá desligado da força. Inclusive no comecinho ele fica pedindo: mestre, me dê orientação. Se você tem uma orientação para me dar, o momento é agora, né? A gente não viu o que aconteceu nos primeiros anos, né, de Obi-Wan, como quando foi para Tatooine. O que a gente sabe é que ele teve um leve treinamento lá com o Yoda, para ter esse contato com o Qui-Gon. Afinal, o Yoda, ele teve esse contato com o Qui-Gon na série The Clone Wars. Isso é muito interessante, né? Lá na 6ª temporada existe um arco total do Yoda, em que o Yoda é apresentado aos Guardiões da Força, e aí ele tem esse contato com o Qui-Gon, né? E ele descobre como manter contato com o mestre Qui-Gon através da força. E isso é muito legal, né? E a gente não viu esse treinamento dentro da série ainda, né? Não vimos também esse treinamento logo após os incidentes, né, da vingança dos Sith, né? Mas de certa forma o que a gente percebe é que ele tentou ao longo desses anos se comunicar com Qui-Gon e não foi bem sucedido. Isso talvez tenha, de certa forma, influenciado muito nessa tristeza do Obi-Wan, né? Afinal, o Obi-Wan ele tá carregando um fardo nas costas. O discípulo dele, que deveria ser o escolhido de trazer o equilíbrio da força, ele foi o cara que trouxe realmente o desequilíbrio total da força. Ele trouxe o caos, né? Ele matou lá os Jedi, né? Acendeu o Palpatine a poder, né? Ajudou a criação do Império, e ele se tornou, de certa forma, um caçador de Jedi, né? Então, tudo aquilo que o Obi-Wan acreditava, que já era uma crença que veio do mestre Qui-Gon, né? Que foi passado para ele de forma forçada, né? Afinal, o Obi-Wan não queria treinar o Anakin. Ele leva esse cargo sim, porque de certa forma ele se sente responsável por isso. Ah, mas ele é um Jedi. Calma lá que a gente vai falar já sobre isso. E aí a série, a Deborah Chow, pra mim, ela é muito incrível nesse momento de série, porque ela demonstra ali em poucos planos na verdade não, um bom tempo de tela, a chatice que é a vida do Obi-Wan. Ele tá lá, ele vai pra feirinha, corta lá sua carninha, tá trabalhando lá, ganha aquela miséria, né? Volta lá, dá o charque dele lá pro boinho dele, vai pra casa, come ali um miojo, olha de longe ali o Luke, né? E assim é a vida do Obi-Wan Kenobi lá, né, dentro daquela caverna. E aqui, cara, é muito interessante, porque o Obi-Wan ele havia feito um juramento de proteger, de vigiar o Luke, treinar o Luke, e assim o Luke tentar derrubar o Império. Essa, pelo menos, é o único princípio que o Obi-Wan se agarrou, né? Mas aí, como ele precisa, de certa forma, se manter oculto para que o Vader e ninguém o encontre, né? Ele acaba não seguindo os códigos Jedi. E é nesse momento que aparece uma das cenas bem legais. Os Inquisidores chegam a Tatooine procurando um Jedi, né, que está lá em Tatooine.
Tatooine, para quem não sabe, é um planeta que está fora da Orla do Império. Acho que você deve recordar que no episódio 1, o Watto, né, quando o Qui-Gon vai pagar ele diz, opa, dinheiro do Senado, né, da República não funciona aqui. E continua não funcionando lá. Afinal, Tatooine é um domínio da família Hutt, né, do Jabba the Hutt. E aí eles estão atrás desse Jedi. O Grande Inquisidor é mostrado e aqui a gente vale destacar que o Grande Inquisidor, de verdade, eu gostei bastante dele dentro desse episódio. Eu não curtia muito ele no trailer, eu achava que o coco dele assim era muito grande, né? Parecia a cabeça de bater bife, né? Mas nesse a Deborah Chow, ela tem umas escolhas de câmera que, embora o ator não seja muito alto, mas ela coloca em alguns planos, em alguns ângulos de câmera, o Grande Inquisidor se torna muito grande entre os outros Inquisidores. De verdade, eu gostei bastante disso. E o ator que faz o Grande Inquisidor arrebenta, velho. Ele é uma figura de medo, né? O jeito que ele fala, a forma como ele fala. E aqui, cara, é que tem meio que a explicação de todo esse episódio, porque o Grande Inquisidor fala que os Jedi, existe uma forma dos Jedi agir, né? Bem no momento que ele tá procurando o Jedi lá no barzinho lá, né? Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail. The Jedi Code is like an itch. He cannot help it. Né? E aí, nesse momento, a Reva joga uma faca, o Jedi se manifesta, ele sai à procura do Jedi, o Jedi foge e tem aquele negócio todo, né? E com isso aqui, assim, eu acho muito legal a forma sutil que a Deborah Chow faz de mostrar a série, tá entendendo? Ela mostra uma outra coisa, mas aquilo implica também no próprio Obi-Wan. Porque aqui, cara, se esse é o fundamento de um Jedi e o Obi-Wan não segue esses princípios, automaticamente isso significa que ele já cortou totalmente o elo com os Jedi, né? Ah, mas aí você fica, porra, então se ele não manifesta mais a força como ele manifestava, como ele vai proteger o Luke Skywalker? É exatamente isso que a série vai tentar mostrar ao longo desses 6 episódios, né? De como o Obi-Wan saiu de uma forma quebrada, destruída, foi renovada e se tornou um grande mestre Jedi que é visto em Rebels, por exemplo, né? E aí é sensacional isso, né? Porque logo em seguida esse acontecimento, o Jedizinho foge, né? O Obi-Wan tem um encontro com ele no deserto, ele reconhece o Obi-Wan e ele diz, Obi-Wan, vamos lá, vamos se juntar aí, a galera tá atrás de mim, se junte comigo, vamos lá matar essa galera todinha, vamos lá restaurar a paz. O Obi-Wan diz, opa, meu nome não é mais Obi-Wan, meu nome é Ben Kenobi. Faça como eu fiz, pegue o seu sabre, enterre no meio do deserto e vá viver uma vida normal, porque assim ninguém enche o seu saco, né? Aqui é exatamente mostrando o oposto do que o Grande Inquisidor falou. O Obi-Wan, ele não está seguindo códigos dos Jedi. Isso é um exemplo claro. Ele está totalmente afastado da força, né? Desse elo da força. Eu tenho um episódiozinho que reforça isso, mas eu quero falar dele um pouquinho mais lá na frente, né? Após isso, é mostrado também alguns momentos da Reva, ou Riva, ou Reva, como você quiser chamar, eu chamo de Reva, interagindo com os Inquisidores, os outros Inquisidores. Um dos irmãos fala que a Reva é uma Jedi um pouco... Ela segue demais os impulsos, né? Ela é displicente, tratam ela assim um pouco abaixo, né? Uma doidinha aí, uma doidinha que acha que é alguma coisa na vida, tá fazendo as coisas sem consultar ninguém. E isso é interessante porque os inquisidores, eles são muito burocráticos. Eu vi em um dos comentários, em um desses canais, que eu fiz um comentário, dizendo que os inquisidores são uma força, né, como um exército militarista e não sei o que, e quando você pisa na bola ele vai lá e eles aniquilam. Os inquisidores não atacam
outros inquisidores. Não existe isso no cânon. Os inquisidores sacaneiam outros inquisidores por um motivo. Eles querem subir na hierarquia lá dos inquisidores. Eles querem agradar o mestre dele, o Darth Vader, né, que fez o treinamento com ele, mas eles não atacam outros inquisidores. A forma burocrática dos inquisidores é: se você pisou na bola, a gente vai tirar o seu distintivo, né, tomar ali sua farda, você vai para lá, a gente vai reportar isso ao imperador ou ao próprio Vader, e ele vai tomar as medidas necessárias. Essa é a forma mais burocrática que os inquisidores fazem. Eu vi um comentário dizendo: mas os inquisidores são Sith. Os inquisidores não são Sith. A partir do momento que o inquisidor se torna Sith, a regra de 2 é quebrada. E a regra de 2 diz que só existem 2: um mestre e um aprendiz. O mestre, no caso, Palpatine; o aprendiz, Darth Vader, né? O Vader, ele ensinou, eles são acólitos da força, eles são usuários do lado negro da força, né? Lacaios, whatever, não sei qual nome você quer usar, mas eles não são Sith, eles usam os poderes do lado Sith. Eles são um membro do governo. O próprio Grande Inquisidor, se eu me recorde bem, ele era um cavaleiro guardião do Templo Jedi. Inclusive no episódio da Barizoff, que ela acusa a Ahsoka, tem todo aquele arco da Ahsoka na 5ª temporada, né? Acho que é a 5ª temporada, em que o Anakin está tentando descobrir quem foi a Jedi que atacou o Templo Jedi. O Grande Inquisidor é um dos guardas que está ao lado da Barizoff, ouvindo o discurso da Barizoff a respeito que os Jedi não deixaram de seguir o seu propósito. Eu fiz isso porque percebi o que muita gente na República já percebeu: que os Jedi são os responsáveis por essa guerra. Nos afastamos tanto dos nossos princípios que nos tornamos vilões desse conflito. Nós é que devíamos estar no banco dos réus. Todos nós. O meu ataque ao templo foi um ataque ao que os Jedi se tornaram. Um exército lutando pelo lado sombrio. Longe da luz que um dia nós representamos. Esta república está naufragando. É só uma questão de tempo. Levem ela daqui. E assim, a série Obi-Wan, ela tá muito presa ao cânon de Star Wars, né? Ela tá extremamente presa ali ao cânon do Star Wars. Eles não podem inovar demais, eles não podem sair um pouco da caixinha como é a série do The Mandalorian. Afinal, o que a gente já tem muita coisa ali entre os pedaços, a gente já sabe que depois dali vem Rebels, Rogue One, tem o episódio 4, né? No episódio 4 já é definido que o Luke Skywalker, né, conhece os rumores do velho doido do Ben Kenobi, mas ele não teve nenhum contato com o Obi-Wan Kenobi, né? Então, se a série passar disso, ela não pode, né? Mas também por ela estar presa ao cânon, ela também reforça, né, e explica algumas coisas que é citado no episódio 4. Por exemplo, a Leia sabia que o Obi-Wan Kenobi estava em Tatooine. Ela sabia, ela tinha conhecimento que o Obi-Wan Kenobi estava em Tatooine. Ela sabia que o Obi-Wan Kenobi era um Jedi e que era um herói. Como ela sabia disso? General Kenobi, no passado o senhor serviu a meu pai nas guerras clônicas. Agora ele pede a sua ajuda para lutar contra o Império. Esse episódio 2 explica o motivo. O Obi-Wan foi lá, resgatou ela de um sequestro, né? Usou os poderes da força para levitar ela lá, embora muito capengada ali, né? Mas usou, né? Então ela olha e diz: cara, esse bicho é um herói, né? E talvez essa série vá reforçar essa imagem que a Leia tem do Obi-Wan Kenobi ser um herói. E é isso que a aventura, acredito eu, ao longo da série vai mostrar. O Obi-Wan é um herói. O Obi-Wan é um herói, né? Ele vai se tornar um herói, né? E aqui, cara, assim, vale deixar um adentro porque é o seguinte. Existe um episódio, e eu acho que é na 5ª temporada, se não me engano, você pode dar uma procurada, né? Em que os Younglings
vão buscar o cristal Kaiba numa caverna. Na entrada dessa caverna tá o Yoda e a Ahsoka. E os moleques têm tipo, sei lá, 25 minutos ou 5 horas para procurar esse cristal. E tem uma das molequinhas que ela não tá encontrando esse cristal. Ela não tá conseguindo encontrar esse cristal. E aí o Yoda fala, ela começa a temer, ela diz: Mestre Yoda, será que a força me abandonou? E o Yoda fala que a força nunca abandona o seu usuário, né? A força, ela não se desliga de você. Você se fecha para a força. E eu vejo muito isso nesse episódio, nesse início de série, sabe? Tipo, o Obi-Wan Kenobi, ele tá fechado para a força, porque todas as crenças dele, tudo que ele acreditava de eu sou um grande mestre Jedi, eu vou limpar a galáxia, o meu discípulo é escolhido, caíram por terra, né? A fé dele na força tá abalada, afinal o culto no qual fazia parte, que era a Ordem dos Jedi, acabou-se. Então ele é meio que aquele famoso ditado: uma andorinha só não faz verão, né? Ou faz inverno, ou é um inverno inteiro que não faz uma andorinha. Mas acho que vocês entenderam. E aqui ele está abandonado, ele se sente abandonado, ele é como se fosse um filho, né, que foi posto para fora de casa. Eu vou enfrentar as durezas do mundo, eu sou a parábola do filho pródigo. Eu acho que essa é o que mais se aplica a esse momento do Obi-Wan. O Obi-Wan, ele é o filho pródigo, que foi em busca de aventuras, né? Achando que eu tenho muitas riquezas, a riqueza do meu pai, e tá quebrando a cara. E essa série é muito bonita, isso, assim. Pra você que se diz cristão, pô, eu sou cristão, o meu Obi-Wan, você vê essa parábola do filho pródigo dentro da narrativa e não reconhecer isso, pô, meu irmão, que porra de cristão é você, meu irmão? Eu achei bacana isso. Nesse momento o Obi-Wan, ele tá quebrando a cara. Ele é o filho pródigo que tá comendo comida de porco, que tá passando necessidade na rua e se tocando que meu pai bem que estava certo. No caso do Obi-Wan talvez a força nunca me abandonou, talvez é eu que tenha me fechado para a força. E essa lição que acredito eu que a série vai dar ao Obi-Wan, né? E eu tô achando espetacular, velho, isso. De verdade, eu acho que um herói que começa: eu sou o herói de aço, eu sou o herói de aço, eu sou o herói que é imune à bala, eu sou o herói que tem o psicológico perfeito, eu sou o grande mestre Jedi, né? Eu sou o grande mestre Jedi, que começa de uma forma na aventura e termina de outra forma. Não existe progressão heróica dentro dele. O Obi-Wan, na primeira saga, né, na saga clássica, ele era um mentor. Ele era o cara que fazia com que o protagonista da série se tornasse um herói. No caso, nessa série, ele é o protagonista, certo? E um protagonista, como você bem sabe, dentro de uma narrativa, não pode sair do ponto A ao ponto B sem ter todas essas subidas e descidas, né? Esses picos. E é isso que a série tá mostrando. O Obi-Wan, ele não podia ser o cara da fé inabalável do começo ao fim. Ele tem motivos para estar com essa fé abalada. Muitos motivos, aliás. Perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele está abandonado. Ele vivia em uma era em que tudo era muito bom para ele. Ele era o super Jedi. Ele estava lá com o escolhido ao lado. E tudo caiu por terra. E isso sim, por ele ser humano, ele pode fraquejar na força. Ah, cara, mas o Obi-Wan, ele não é um humano, como disse um comentário no último vídeo meu. O Obi-Wan não é um humano, ele é um mestre Jedi. Porra, meu irmão. Putz grila. O Obi-Wan na série The Clone Wars, assim, eu não vou nem puxar material do livro, mas o Obi-Wan, na série, o Obi-Wan,
no encontro dele com a Satine, ele fala, se a Satine tivesse tido ali uma iniciativazinha pra ficar com ele, ele teria abandonado a Ordem Jedi. O Obi-Wan falou isso. A Ordem Jedi pra ele é importante, mas o amor da Satine era muito mais. Eu não sei muito bem como dizer, mas eu te amei desde o primeiro momento em que veio em meu auxílio por todos esses anos. Ah, eu não acredito nisso. Satine, essa não é a melhor hora, nem o lugar para... Tá bom. Se você tivesse me dito isso, eu teria deixado a Ordem Jedi. Agora sim ele está entendendo o que é a força de forma mais profunda, ele não teve tempo. Ele saiu ali do treinamento dele como Qui-Gon, né? E já foi pro campo de batalha no meio de uma guerra, velho. No meio de uma guerra. No meio do pipoco. E o Obi-Wan, ele era um cara que tava sempre na porrada. Entendeu? E aí agora ele tá restaurando. Vamos interpretar dessa forma. Como é que isso não pode ser bonito dentro de Star Wars, velho? Assim, como é que alguém fala que a série destruiu meu herói? Não, cara. O Obi-Wan nesse momento é você, pai de família, que tá passando por problemas em casa, que tem dúvida se, poxa, será que meu Deus me abandonou, né? O Obi-Wan nesse momento é o cara que tá no meio da guerra, que não tem certeza se vai morrer ou se vai continuar vivo, né? E pensa, será que meu Deus abandonou? E nesse momento é que a fé ela deve ser restaurada. Ela deve ser fortificada, transformada. E é isso que a série está tentando mostrar. Ah, mas tem a Riva. A Riva é uma personagem descartada dentro da própria série. A Riva ela já bateu o martelo no momento que ela revela a identidade do Darth Vader na série. Para quem conhece o material estendido de Star Wars, sabe que o Darth Vader disse: todos aqueles que sabiam que eu fui Anakin Skywalker, estão mortos. Só 2 pessoas sabem da identidade de Darth Vader. 3, né? Depois a gente sabe que tem mais 4, na verdade. O Imperador, o próprio Vader, a Ahsoka e agora o Obi-Wan. Então, tipo assim, a partir do momento que ela bateu o martelo e disse Darth Vader é Anakin Skywalker pro Obi-Wan, ela já bateu o martelo no destino dela. A gente já sabe qual é o destino dela. A série não é sobre a Riva. A Riva é o elemento que vai transformar o Obi-Wan dentro desses 6 episódios. Ah, cara, mas eu lembro que o Obi-Wan não é isso daí. O Obi-Wan, aqueles filmes lá atrás, o que você pode falar do Obi-Wan? O Obi-Wan no primeiro filme, episódio 4, A Nova Esperança, morreu. Ele saiu da cidade, ele não fez nada, ele conversou, usou o truque Jedi, chegou na Estrela da Morte, deu uns tiros e morreu. Depois ele só disse: Luke, use a força. Luke, use a força. É só isso que ele fala. Luke, use a força. Luke, use a força. No outro ele aparece e diz: você deve procurar Yoda. Qual foi o momento assim que você idealizou que o Obi-Wan era essa figura super invocada dentro desses 2 momentos? No outro filme, então, né, quando o Luke vai embora, que volta, que tem a participaçãozinha do Obi-Wan, o Obi-Wan faz uma ponta. Assim, quem criou essa imagem de fé inabalável, de Jedi inabalável, foi você. Sem nada, assim, do nada. Você construiu essa ideia na sua cabeça que o Obi-Wan era assim. E é interessante, assim, eu vou deixar aqui uma resposta. Eu não queria deixar, mas eu vou deixar. Eu vi recentemente o vídeo do Geek Velho, né? O Geek Velho falou que fãs de Star Wars sabem que esse não é o Obi-Wan. Eu sou fã de Star Wars. Eu, inclusive, acho que eu consumi mais coisa de Star Wars do que do próprio Senhor dos Anéis. E pra mim, eu sei que eu não conhecia nada do que era o Obi-Wan. Mas aqueles terríveis 3 filmes, prequels do Star Wars são horrorosos, mas são graças a ele que a gente conhece mais do Obi-Wan.
E foi graças a ele que existe a série The Clone Wars. Então, eles são horrorosos em quê? Ah, mas não é o Star Wars da minha época. Como é que é o Jedi da sua época? Na minha época a gente só podia ver, conhecer de Star Wars se você tivesse muita influência de conseguir comprar quadrinhos que saíam ou livros. E os livros era pipocado, era pinicado aqui. Eram aqui, um acolá, né? Lá depois de 2010, antes, sei lá, 2010, 2000 e alguma coisa, começou a sair um joguinho aqui lá, mas tudo era oficial. Mas ao mesmo tempo a timeline era tudo confusa. E agora que a série tá transformando o Obi-Wan em um ser, uma pessoa transformada, com a fé renovada, eu vejo vídeos, sei lá, da galera do Heróis Demais, que eu muito respeito a galera lá, o Elvis, né? Mas eu discordo muito. Eu não acho que a série é lacrou, eu discordo disso. Eu acho que o que falta de verdade, eu vou reforçar aquilo que eu falei no vídeo anterior, o que falta na verdade é os fãs conhecer mais da obra. Eu de verdade acredito que muito desses fãs que estão reclamando da série do Obi-Wan só viram os 3 filmes. E foi de forma ali muito rebolada. Eu sou muito fã do Star Wars, né? Eu acho que não. Eu tô adorando essa transformação. Eu acho que a Reva é necessária. Ah, mas ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Você viu a forma como ela falou com o Grande Inquisidor? Ela matou o Grande Inquisidor. Pois é, cara. Pra você ver, cara. Pra você ver. O Obi-Wan, nesse momento, ele tá restaurando a ordem. Enquanto a Reva é o caos. Ah, mas ela é uma mulher, ela passou por cima do Grande Inquisidor e matou ele. Se você sabe, como eu acabei de falar, a série ela tá presa ao cânon. Se ela está presa ao cânon, o Grande Inquisidor não morreu, né? O Grande Inquisidor, inclusive, é o antagonista da primeira temporada de Rebels. E Rebels é oficial, afinal vai sair a série da Ahsoka. E a gente já viu o Chopper, né? No trailerzinho que vazou e algum fã gravou, a gente vê a cena final de Rebels, lá Sabine passando a mão na pintura, né? Então, é canon, é oficial. A Deborah Shaw não pode passar por cima do canon, não pode fazer esse retcon, né? Ela até pode, mas aí caga a série de novo. Então, se for para fazer um retcon e passar por cima de um canon, que pelo menos tire aquela porcaria daqueles 3 últimos filmes, né? E pra finalizar, cara, eu deixo aqui mais uma observação. Por que a Reva não detectou o Obi-Wan quando estava em Tatooine, que o Obi-Wan estava escondido lá naquela casinha? Pelo simples motivo do Obi-Wan não estar mais ligado à força. Ele não está mais ligado à força. Naquela cena em Tatooine, ele está totalmente desligado à força. Ele não confia nem mais nas habilidades dele. Naquele momento, a série te mostra que o Obi-Wan ali, ele é uma pessoa comum. Ele tem tanta relevância ali que nem a Reva, com os sentidos da força aguçado e ativado, consegue detectar que o Obi-Wan tá lá. Ah, mas esse sensor de Jedi não existe na série. Existe, cara. Se você é fã mesmo de verdade, se você gosta de Star Wars, deve lembrar que Luke Skywalker, logo depois de perder a mão, quando tá olhando lá pra nave, ele sabe qual a nave que o Vader tá. Ele sente isso, né? O próprio Vader, né, no final, sabia que o Luke Skywalker estava indo lá para a base imperial no último filme. Então já é uma coisa muito usada. Os Jedi sabem, sentem, e ele pressente onde está um outro Jedi, outro usuário da força, né? O próprio Palpatine, ele descobre que tá um distúrbio da força e que um Sith, um usuário da força, tá em Mandalore, que é o caso do Darth Maul, quando ele derrota lá, mata lá, invade Mandalore e se torna o rei deles, né? Então o Palpatine pressente isso lá na puta que pariu, velho. Lá na puta que pariu, né? Então assim, isso tá dentro do canon. Mas por que aqui ela só detectou ele no final? Porque ele utilizou a força naquele momentinho para salvar a Leia. Naquele momento ele teve sim uma pequena ligação com a força.
E com essa pequena ligação com a força, a Reva conseguiu detectar que o Obi-Wan Kenobi estava lá naquele armazém lá com os caixotes, né? Ela inclusive sentia o que ele estava sentindo naquele momento, que era uma coisa que o próprio Palpatine e outros Sith sabem, né? Quando ele diz, você tem medo, né? Bom, o medo ajuda, né? Aquele discurso todo fácil dos Sith. E aí a Reva mata lá o Grande Inquisidor. E o Grande Inquisidor, né, tá lá arquejando no chão. Mas ele não vai morrer, cara. Ele não vai morrer. No canon, ele continua vivo. E a Reva aqui, ela só fez a coisa mais estúpida que ela poderia ter feito. Ela ativou o modo 5 estrelas do GTA. Ela ativou o modo 5 estrelas do GTA. E aqui ela só tem 2 caminhos. Ela só tem 2 caminhos nesse momento. Um primeiro caminho é, já que o Inquisidor tá no chão, eu vou dizer que quem matou ele foi o Obi-Wan. E nisso eu vou subir o prestígio, né? Vou liderar o ataque contra o Obi-Wan. Vou levar os outros Inquisidores a me obedecer. Ela eleva os status dela. E aí ela vai à procura do Obi-Wan para conseguir respeito lá, respaldo com o Darth Vader. O segundo ponto é, ela vai fugir, ela vai se tornar fugitiva, vai tentar capturar o Obi-Wan, porque se ela capturar o Obi-Wan, ela pode voltar ao Império e dizer, capturei esse porra, e assim limpar a barra dela. E assim também tomar o posto de Grande Inquisidor. Mas nos 2 momentos, nas 2 escolhas que ela fizer, o resultado vai ser o mesmo. Ela vai morrer, né? No primeiro, existe a possibilidade do próprio Inquisidor voltar, reportar, porque ele não vai atacar a Reva, ele vai reportar isso ao Vader e o Vader matar ela. No segundo ponto, ela pode fracassar na missão e o Vader descobrir que ela fracassou e matar ela. Em todo caso, nas 2 escolhas que ela tiver, em qualquer escolha que ela tiver, eu acredito que o Vader vai matar ela. Então, assim... Eu tô pedindo pra nos deixar em paz, Ben. Quando chegar a hora, ele deve ser treinado. Como treinou o pai dele? Então é isso, essa é a minha impressão pra nota desses episódios. Eu vou dar um 8, né? A trilha sonora do John Williams é muito boa, continua boa. Inclusive a trilha que ele compôs aí pro Obi-Wan, agora o Obi-Wan tem uma trilha própria, é excelente. A filmografia é linda, a fotografia é bonita, né? Bonita. Tem alguns planos que são meio pobres, os efeitos especiais CGI é excelente, então não tendo o que reclamar. E é isso, assista aí a Obi-Wan Kenobi. Na quarta-feira, quando sair o episódio, na quinta-feira ou na sexta-feira eu gravo um vídeo junto com a Alessandriel para falar o que foi que a gente achou do próximo episódio. Mas desse episódio eu queria ter fazer sozinho para deixar aqui minhas impressões e dar um puxão de orelha, né? Da galera, principalmente que fez o comentário no meu último vídeo e respondendo aí alguns canais que eu fiz comentários gigantescos, né? E eu percebo que nem o dono do canal leu. Mas é isso mesmo, tá bom? Valeu, um abraço a vocês. Fique com Deus, fique com a força, que a força esteja com vocês. E até o nosso próximo vídeo e valeu!